Porque, como você disse, já tem previsão colocando o Selic em 14% para 2025. Uhum. Só que no mercado, né, existe uma certa desconfiança, agora foi meio que dissipada, com a figura do Galípolo. Uhum. Pensando, caramba, será que esse cara que foi indicado pelo Lula, no ano que vem, ele vai realmente combater a inflação, levando a Selic para o patamar que ela deveria estar? Ou ele tende a ser mais leniente, parar de perseguir o centro da meta, para deixar chegar no topo, ou um pouquinho acima não teria problema? Você tem uma opinião sobre isso, Rui? Depende do chefe. Sabe quem é o chefe? É o dólar. É o dólar. O dólar. O dólar vai mandar nele, né? A gente é só passageiro aqui, né? A gente tem... o Bruno Serra, né, que hoje está no Itaú, eu entrevistei ele quando ele era diretor do Banco Central, né? E ele falou uma coisa ali que eu nunca esqueci, diz assim, Rui, você tem que olhar, você olha para o mercado todo dia, né? Você está todo dia olhando para o mercado. Eu tenho a prerrogativa de só decidir a cada número de semanas, né? E isso me faz, nesse interregno, não ter que pensar nisso, né? E a verdade é o seguinte, o Galípolo, ele vai olhar entre cada decisão. Se eu fosse Galípolo, o que eu faria no momento, tá? Daria absolutamente no forward guidance. Nenhuma guidance para o mercado do que eu vou fazer. Eu só vou dizer o seguinte, eu vou responder a dados e eu estou aberto. Existe um processo em que eu sei que eu tenho que subir essas taxas de juros e eu estou aberto a novos dados do mercado, sem forward guidance ou sem dar muita direção. Por que isso, cara? Porque ele não sabe, eu não sei. A verdade é que ele não sabe, eu não sei, cara. Eu acho o seguinte, minha concepção é que o mal é feito de uma vez só. Maquiavel já dizia, faça o mal rápido e o bem você faz aos poucos. Se você me dá o trabalho dele, sabe o que eu fazia? Eu metia 75, 75, 75, entendeu? Vai chorar pro Papa e que eu vou fazer o mal rápido e fazendo o mal rápido eu ganho credibilidade e depois eu posso fazer o bem se necessário. Eu acho que a pior coisa pro Brasil é você fazer em qualquer coisa, em negócios, de modo geral, em qualquer coisa na vida, você ser tímido em relação ao que você tem que ser feito. Eu sempre falo isso. As pessoas postergam decisões por mais tempo do que o tempo necessário para fazer a tarefa. Eu não quero fazer essa tarefa. Daí eu postergo. Mas você posterga por muito mais tempo do que demoraria para você efetivamente fazer aquela tarefa. Acabar o sofrimento. E acabar o sofrimento. Eu acho que o Brasil hoje, cara, você tem que acabar esse sofrimento. Eu sou Banco Central, meu amigo, eu fecho a cabeça ali, tiro o telefone do gancho, eu digo assim, a próxima é 75, a próxima é 75, e vamos ver até a gente chegar nesses 14. Porque se você for modelar hoje, você precisa de uns 15, 16. Você precisa de a verdade é assim, você precisa de uma recessão no país para trazer a inflação de volta para a meta. Se essa meta é 3%, eu quero trazer para a meta. Meu amigo, você vai ter que recessionar o país. O presidente da República qualquer presidente da República. Tem aquela frase máxima do Bush pro Greenspan, né? Que o Bush apontou o Greenspan, né? E aí o Greenspan subiu os juros e na eleição do Bush, né? De 82, quando ele perdeu a reeleição dele, né? Ele perdeu a reeleição e ele falou pro cara, olha, eu te apontei e você me desapontou. Porque ele subiu os juros e, na verdade, o Bush perdeu a reeleição dele pro Clinton. Então, o presidente da República, logicamente, não gostaria, não é porque é o presidente Lula, qualquer presidente não gostaria, o presidente Rui não gostaria de passar por um processo recessionário a 2 anos de uma eleição. Mas é o que você precisa para o Brasil. Tá? Você precisa, volto a dizer, a economia brasileira está se apresentando maior do que ela realmente é no momento. Você precisa trazer ela para o tamanho certo dela e recomeçar numa base inflacionária, numa base fiscal sustentável. Já que isso não parece que vai ser feito, você vai ver desse mal em que você vai subir o que der para subir, vamos colocar dessa maneira, e ter uma inflação que der para dar dentro do processo. Porque a conta brasileira é o seguinte, isso é importante para qualquer investidor de renda fixa saber. A conta de quanto cresce sua dívida, geralmente ela é muito fácil de ser feita. Pega o quanto você tem de déficit primário, chamado déficit primário. Aqui no Brasil é menos 1%, vai. Vamos supor que seja zero, tá? Só para a gente discutir, não tem um outro número, zero. Pega o quanto o PIB pode crescer. Vamos botar 2. 3 está crescendo por causa do esforço fiscal. Então, isso é o que você pode pagar de juro real. Se você pagar mais de juro real, tua dívida cresce. Tá? O juro real hoje é 7. Cara, tem 5 que a tua dívida vai crescer todo ano se você fizer isso eternamente. E isso não é sustentável, lógico que não é sustentável. O mercado olha, o grande estresse do Brasil hoje é essa conta que qualquer menino de 12 anos, se você botar isso para minha filha, que tem ali 14 anos, ela tira isso de letra, ela vai calcular, vai ver papai, vai fazer uma progressãozinha, vai dizer, papai, isso aqui vai sair de controle, não tá legal, entendeu? Então, para o investidor de renda fixa, esse é o medo do cara, isso não tá legal. Mas como é que você corrige isso? Isso é o principal. Ou você tem que crescer mais, que
porque na produtividade atual você precisa de reformas de supply side, de oferta, que é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, precisa baixar imposto corporativo, precisa tirar subsídios onde são indevidos, precisa desregulamentar, precisa diminuir violência, aumentar a infraestrutura, isso é difícil de fazer. É tudo o contrário do que a gente tem visto. Tudo contrário do que a gente tem visto, né? Até porque, se você uma das coisas mais danosas do Brasil é que, como o governo fica cada vez maior dentro do processo, você cada vez tira o setor privado que estaria fazendo essas coisas, porque é uma função de equilíbrio. Se o juro real é alto demais, você vai gradualmente tirando iniciativa privada, né? Cada vez mais o governo é o único tomador que pode pagar essa taxa, por enquanto, e aí você vai tirando iniciativa privada. Se você não consegue crescer mais, em algum momento você tem que ter um primário enorme, porque o primário resolveria, né? Se você leva o primário para 3, que era o que era antigamente no Brasil, as pessoas não vão te cobrar 7, porque vão ver que você é mais sustentável. Aí você encolhe o teu juro real e você consegue colocar a dívida dentro do arcabouço. Se você não fizer isso, porque as pessoas já perceberam o seguinte, não interessa o arcabouço. Porque você pode fazer parafiscal, você pode usar BNDES, você pode usar outras maneiras de crescer crédito via entidades públicas, fundos públicos, e não interessa, e também você pode tirar os precatórios, né, toda essa coisa. O mercado já diz o seguinte, não me diz quanto é que é o déficit primário, deixa eu ver quanto é que a dívida vai crescer. Esse é o déficit real, né? O Milton Friedman falava isso, não confie nunca no governo em termos de déficit, me diz quanto o governo está gastando, isso que eu quero saber. Tá? E a verdade é que o governo gasta mais, e a verdade é que, mesmo com todo o crescimento de receita enorme que a gente teve recentemente no país desde a pandemia, o governo gastou tudo. Né? E você olha para hoje e diz, cara, como é que esse cara vai colocar isso dentro desse negócio? A única maneira que teria de fazer isso era você realmente parar, diminuir, frear a economia por um momento, né? Desacelerar essa economia, para que você pudesse acertar esses vagões todos, né? Daí você traria a inflação, faria a inflação ficar convergente novamente, e você teria que fazer um ajuste maior dentro da tua economia, que seria doloroso, né? Mas foi a dor que você não quis pagar até agora. Desde do processo que você começou o impulso fiscal novamente no país, foi a dor que você não quis pagar. E a dor que você não paga hoje é a dor que você paga amanhã, né? É aquele negócio, né? Escolha, a vida é difícil, escolha o seu difícil, né? Você não tem disciplina fiscal, você vai pagar aquele negócio. Você não tem disciplina de alimentação, você paga acima do peso. Você não tem disciplina financeira, você paga devendo dinheiro. Você não tem fiscal, você vai pagar com uma redução do seu PIB potencial em algum momento. Eu acho que essa que é a questão principal, que para o investidor de renda fixa é difícil. Mas se é difícil para o investidor de renda fixa, deixa eu dizer, para o investidor de renda variável isso é terrível. Tá? Porque tem duas saídas desse conandro. Ou você paga isso com inflação, né? Que foi, na verdade, o que a gente fez maravilhosamente na Covid. Né? O Paulo Guedes, grande Paulo Guedes, respeito enorme pelo Paulo, mas você aparecer na televisão e dizer, cara, poxa, a gente conseguiu fazer toda a pandemia sem crescer dívida PIB, porque o Rui Alves participou disso. O Rui Alves Todos nós pagamos a conta. O Rui Alves pagou 2%, recebeu 2% de Selic, enquanto o deflator do PIB estava acima de 10%. Né? Então você teve essa questão que eu fui chamado para contribuir para pagar o fiscal brasileiro. Ou você paga dessa maneira, né, o que para o investidor de renda fixa é ruim, tá? Ou você vai pagar isso via crescimento menor. Eu argumento que as duas soluções não são boas, nenhuma das duas soluções é boa para o investidor de renda variável. Tá? A verdade é que para o investidor de renda variável, quando você olha, por exemplo, não sei, varejo no Brasil, por exemplo, C&A, Lojas Renner, a nova empresa fundida ali da Hering, cara, o varejo foi muito forte no Brasil recentemente. Por exemplo, até resultados de construtora. Eu acho uma coisa interessante no Brasil, em resultado de renda variável, é que se você olhar, por exemplo, Santander, resultado bom, não subiu. Bradesco, caiu. Hoje eu acho que algumas retailers estão subindo, mas Renner, resultado, caiu. C&A, resultado foi fantástico, não conseguiu subir. A verdade é que construtoras, ETEC, resultado bom, caiu depois do resultado. Tá? Subiu no resultado, caiu depois. Cirela, hoje que eu estava vendo, estava caindo, não sei como é que está agora, mas não conseguiu progredir, as construtoras. MRV estava caindo hoje, quando estava olhando. Os gráficos não são bons. Por quê? Porque a pessoa olha, eu acho que o investidor está olhando e está dizendo o seguinte, agora está bom, porque o consumo é 4,7, crescendo 4,7, e eu entendo que o same-store sales, né, que as vendas estejam boas, que vários setores corporativos brasileiros estejam com resultados bons. Mas se eu sei que essa função não se resolve facilmente, eu sei que o lucro não vai estar presente ali na frente. Então, qualquer oportunidade de crescimento de lucro hoje é uma oportunidade de queda de PI. E o investidor não entende por que o PI contrai, ou ele não entende por que essa empresa teve um resultado tão bom e, na verdade,
tá tão ruim. Né? E essas coisas, cara, se pagam com o tempo. Você, por exemplo, Banco do Brasil hoje teve resultado. Tá? Lógico que eu estou viajando hoje, eu estou olhando os resultados en passant, mas a parte de agro não está muito legal, a parte de crédito agrícola, porque é uma coisa que você está pagando do crescimento, talvez foi acima do potencial 2 anos atrás. Então você cresceu acima do potencial na parte de agro e você está pagando isso hoje via uma situação de crédito que não é tão boa quanto você está pagando o custo desse crédito em excesso que foi dado. Vamos colocar dessa maneira. Então, eu acho que no Brasil hoje você tem esses tempos e movimentos. Você pegou emprestado do futuro, a gente está pegando emprestado do futuro, acho que a dívida PIB deve andar 12 a 15 pontos para cima no governo Lula. Então, você está pegando emprestado do futuro. E o mercado olha e diz assim, cara, você vai ter que pagar essa conta. E eu não quero estar aqui para pagar essa conta. E você tem algum tipo de preocupação com o cenário de dominância fiscal, por exemplo? Porque a gente está vendo a Selic está em 11, previsão para ela chegar a 14, sendo que pega a nossa dívida, o perfil dela é muito ruim, 45% é atrelado à Selic. E agora a gente já está numa situação nos últimos 12 meses de mais ou menos 1,1 trilhão de déficit. Só que disso, o primário é uma parte menor, os 80% são juros da dívida, que vão crescer mais ainda. Então, essa é uma situação preocupante, porque você falou, não podemos perder o controle da ponta longa da curva. Você acha que tem risco disso acontecer, com o pessoal enxergando? Caramba, a situação está muito ruim. Olha, eu falei, eu me lembro que a gente teve uma reunião interna um tempo atrás, antes de estar tão ruim quanto está agora, e eu falei essa palavra. Eu tive que falar dominância fiscal light, porque isso é tipo assim, isso é uma palavra que traz, logicamente, emoções em qualquer parte que você fala. Você fala no mercado financeiro, vai gerar emoções, você fala no governo, vai gerar emoções, você fala até internamente da sua empresa, vai gerar emoções. Mas a verdade é a pergunta o seguinte, por que o dólar chegou a 5,80? Porque você tem um problema fiscal não adressado. Por que a Selic está subindo para 14? Porque o dólar foi para 5,80. Por que foi para 5,80? Porque você tem um processo fiscal. Então, a tua política monetária ela já está sendo afetada pela sua política fiscal. Isso é a definição de dominância fiscal. É quando a sua política monetária começa a ser afetada pela sua política que foi o que a gente teve no governo Dilma ali. Antes de entrar o teto de gastos, era a situação que a gente tinha. Você pode entrar em dominância fiscal, você já estava no processo de entrar em dominância fiscal, e a única saída possível foi o teto de gastos, em que foi uma coisa fantástica para o Brasil, em termos de controlar a dívida pública. A verdade é que esse processo está iniciado. Tá? Ele pode se tornar um processo vicioso. A coisa é que no Brasil, quando você chega nesses níveis, você tem um processo maior dentro da sociedade, em que naquele momento a sociedade se cotiza e diz assim, olha só, vamos ver quem vai pagar um pouco disso, mas a gente vai ter que botar isso dentro de um envelope diferente. Você pode chegar a esse ponto sim. Tá? E hoje é interessantíssimo, porque tem duas coisas que derrubam um presidente. Qualquer presidente, pode ser Deus, vai ser derrubado por essas duas coisas no Brasil, ou inflação, ou baixo crescimento. São as duas coisas que derrubam qualquer presidente. E se você... Uma das maneiras, eu disse que uma das maneiras de resolver esse conundro brasileiro, não sei como falar conundro em português, talvez seja conundro mesmo, é você inflacionar, é você sair de uma função inflacionária. Mas isso é terrível para presidente no Brasil, isso é extremamente impopular. Tá? Não só aqui, né? Talvez lá fora a eleição do Trump seja uma resposta a isso. Foi uma resposta a isso. A pessoa se sentir mais pobre, não tem coisa pior do que uma pessoa se sentir mais pobre. Tá? Você... sair do hotel 3 estrelas para 5 estrelas é gostoso pra caramba. Pô, é bom, cara. Sair da econômica para executiva, nossa, cara, é muito bom. Voltar da executiva para econômica, meu Deus, cara, um dos processos mais dolorosos que o ser humano pode passar, entendeu? Então, você empobrecer é uma sensação muito ruim, cara. É muito ruim. Principalmente se você tem uma família, né? Você tem filhos, você tem demandas financeiras. Eu acho que foi isso que matou o Trump. Tá? Matou o governo democrata, a Câmara, foi um processo inflacionário. Eu acho que aqui no Brasil também. Então, eu acho que antes de chegar nesse processo, você vai ter que cotizar, vai ter que levantar a sociedade e dizer que esse arcabouço, essa revisão de gastos, tá? Que está sendo feito pelo ministro Haddad, é o começo desse processo. É o começo de você tentar colocar isso dentro de um arcabouço novo. É suficiente? Não. Eu vou falar a mesma coisa que eu falaria da China. Até agora é suficiente para resolver o problema? Não é. Porque quando você está numa crise de confiança, quando o teu chefe começa a desconfiar de você, ou achar que você não é apto para o teu trabalho, você tem que passar uma fase em que você over-deliver, né? Que você deliver acima do seu baseline muito tempo. O cara diz assim, cara, eu estava subestimando esse cara é bom pra cacete. E para o governo atual, ele recuperar
a credibilidade é tal negócio. Se o malandro soubesse o quão bom ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. Né? Porque o teu nome, né? Aquele negócio, me empresta o seu bom nome, eu sou capaz de fazer muito mais dinheiro com o seu bom nome do que você é capaz de fazer. Um bom nome é impagável no capitalismo ou numa sociedade que você mesmo falou no começo do programa, são trocas, né, econômicas que são feitas. Então, para recuperar esse bom nome, ele vai precisar de muita atitude. Muita. Eu acho que, vamos supor que vem aí 30, 40 bilhões, eu acho que o mercado vai pedir mais. Eu acho que vai pedir mais, tá? E o mercado não é o Rui Alves. O Rui Alves muitas vezes olha para a tela e fica olhando assim e diz, caramba, o que esses caras estão fazendo nesses preços, né? Você não entende, né? Quando até eu esperava, vou ser sincero, esperava que o real performasse melhor do que performou nos últimos 6 meses. Então eu mesmo olho para a tela e digo assim, que diabo esse pessoal do outro lado da tela, chamado de mercado, está fazendo, né? E muitas vezes nós, profissionais de mercado, é importante que as pessoas saibam, a gente não tem ideia por que a tela está respondendo daquela maneira. Por exemplo, hotéis nos Estados Unidos estão subindo enormemente. Você pode pegar aí Hilton, Marriott, Hyatt, esses hotéis estão explodindo para cima nos Estados Unidos. Aí eu olho os dados e digo assim, cara, não estou entendendo por que esses hotéis estão subindo dessa maneira. Mas alguém no mercado provavelmente sabe mais do que eu sei com relação a esses hotéis. Então, eu acho que você precisa de choque de credibilidade no Brasil nesse momento. Vai demorar algum tempo. Eu acho que vai demorar algum tempo. Mas a dominância fiscal, eu acho que é um processo, não é um fato. Não é, hoje eu entrei em dominância fiscal, é um processo. E para você evitar isso, você vai ter que chamar a sociedade e vai ter que dar algumas mais notícias.